Graças a Deus, bom dia, ovelhas amadas do meu Senhor Jesus. Sextou, eu tenho uma palavra de Deus para você. O nosso devocional não vai parar aos domingos, vamos ter o culto aos domingos e oração e clamor, mas o devocional 6 horas da manhã por 40 dias. Hoje o terceiro dia do nosso jejum até 17 de dezembro, o grande dia da celebração. Anota aí, o grande dia da celebração. Uma década de paz, de amor, de fé. Uma década do templo dos milagres e passará a ser, na próxima década pelo menos, templo de adoração. Um lugar para adoradores. Se foi por 10 anos, um lugar para quem precisava de um milagre, para quem precisava de uma cura, passará a ser para quem precisa de um milagre, para quem precisa de uma cura, mas principalmente para aqueles que desejam ser ou serem verdadeiros adoradores. Tá bom? Vamos orar para começar bem? Tudo que começa com oração começa bem. Senhor amado e Pai querido, te louvamos, te bendizemos, te exaltamos porque Tu és Senhor. Tu és o Deus de toda a terra. Tu és o Senhor de todas as nações. Não há outro Deus além de Ti. Tu és o único, o Deus vivo, o Deus soberano, o Deus poderoso, aquele que veio e que há de vir, aquele que morreu, mas ressurgiu no terceiro dia, aquele que desceu, mas que subiu e está sentado à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que foi preparar-nos lugares para que possamos também habitar na Nova Jerusalém. Tu és o meu Senhor. Sim, Tu és. Tu és o Deus da minha vida. Tu és o amado da minha alma. Tu és o meu primeiro amor, a minha maior riqueza, o meu baluarte, o meu escudo, a minha fortaleza, a minha cidadela. Tu és o Deus em quem eu confio com todas as minhas forças. Pai, eu te suplico, eu te peço, não considere as minhas muitas falhas, mas atenta para o meu coração e o desejo que nele há de te servir e fazer a tua vontade. Pai, eu estendo esta mesma oração de sinceridade todas essas ovelhas que oram comigo no devocional. Já agora, 6 da manhã, quando o vídeo é postado, como também qualquer outro horário que essa pessoa possa estar orando comigo. Eu te louvo, Jesus, e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Ora, nós somos testemunhas desses fatos. E bem assim, o Espírito Santo que Deus outorgou, que Deus nos deu aos que lhe obedecem. Eu vejo Pedro, o pescador, o irritado, o nervosinho, aquele que tinha o pavio curto, aquele que não levava desaforo para casa. Agora, possuído pelo Espírito Santo, um homem iletrado, inculto, mas agora cheio do Espírito Santo, se torna um homem cheio de autoridade espiritual. E ele está falando aqui com mestres da lei, com autoridades do alto escalão do governo. Ele estava preso, pelo menos tinham prendido eles um dia antes, deixaram eles passar uma noite no cárcere. Ordenaram a eles que não falassem mais esse evangelho, que não pronunciassem mais o nome Jesus. E eles diziam: vocês não podem mais falar desse homem, desse nome, desse evangelho, porque senão coisas piores vão acontecer com vocês. E Pedro disse, e todos os apóstolos concordaram. Quando diz a Bíblia, Pedro e os demais apóstolos afirmaram, quer dizer que o que Pedro falou
os que estavam com ele concordaram. Então, Pedro falava, os apóstolos assinavam embaixo, a igreja concordava. A direção do Espírito Santo vinha e eles diziam amém. É assim que vai ser. Sabe, não tinha um puxando para um lado, outro puxando para o outro, como nós vemos hoje na igreja. E aí eu abro e fecho aspas. Na igreja. Pessoas contrariando a palavra, pessoas buscando os seus próprios interesses. Um pastor fala uma coisa, outro pastor que fala outra. O culto, a palavra é puxando para o seu como é que fala? Para os seus likes, para se promover. Mas aqui em Blumenau, graças a Deus, não tem ninguém assim. Que bom, eu creio nisso. Mas nós vemos essa divisão. Pedro falou, eu vou obedecer a Deus, eu não vou obedecer a homens. E obedecendo a Deus, nós estamos fazendo 40 dias de jejum. Uma refeição diária. É uma refeição. Tem gente, eu acabei de receber uma mensagem, a pessoa falou, pastor, se for contar, o meu jejum está sendo de 15 horas. Porque eu janto às 9 e só vou almoçar ao meio-dia. Porque o senhor falou que tem que ser uma refeição. E eu decidi fazer o café da manhã das 6 ao meio-dia. Então eu janto às 9, vou dormir, acordo, abro o meu jejum, só vou almoçar. Quer dizer, é sacrifício. Então não vai ser apenas 6 horas. Na verdade, é bom lembrar que é uma refeição. E aí a gente fica esse período, das 6 ao meio-dia, o primeiro turno. O segundo turno, do meio-dia às 18, tirando o almoço. O terceiro turno, das 18 à meia-noite, para quem vai tirar o jantar. Tem sido maravilhoso. É o terceiro dia apenas. Hoje é o terceiro meu jejum, que é das 6 ao meio-dia. Tem sido uma bênção. Tem sido maravilhoso. Eu tenho certeza que coisas extraordinárias já estão acontecendo no mundo espiritual. Para que se torne visível, grave isso que eu vou te falar, para que se torne visível o que você quer. Primeiro tem que acontecer no mundo espiritual. Só é visível depois que aconteceu no mundo espiritual. A Bíblia diz que Deus disse, haja luz, houve luz. Deus disse, haja plantas, criou o firmamento, criou os peixes. Primeiro, no mundo espiritual isso existia. Em Deus isso existia. Primeiro eu existi em Deus. Eu fui formado primeiro nele, para que depois eu pudesse estar aqui para um propósito de 43 anos, pelo menos, se eu morrer antes de fazer 44. Eu não sei, mas até cumprir a minha missão. Então, primeiro eu existo no mundo espiritual. Primeiro as coisas existem no mundo espiritual. E esses 40 dias é para formar, olha que legal. Pastor Dani, é para formar as coisas no mundo espiritual. Depois nós vamos ter 365 dias de 2023 e um restinho de 2024 e um restinho de 2023 para já começarmos a viver as coisas visíveis. Sabe, não é que a gente está preocupado com isso e quer isso e precise disso para exaltar a Deus e coisas palpáveis. Não, não. Mas isso é legal, porque há pessoas que precisam ver para poder crer. E eu quero alcançar essas pessoas. Eu quero alcançar o ímpio, eu quero alcançar o pecador, eu quero alcançar aqueles que... Ontem eu atendi um senhor que disse, eu tenho dificuldade para crer em Deus, pastor. Ele falou para mim, como é que eu vou crer em alguém que eu não vejo? Eu não vejo, ele nunca tocou em mim, eu nunca senti um toque. Tem gente que fala assim, Deus tocou em mim. Aí ele vira para a esposa que frequenta a igreja e diz assim, ela diz que Deus toca nela. E eu fico perguntando, por que não toca em mim? E aí eu lancei um desafio com ele. Eu falei, então nós vamos orar. E se ele existe, se ele é real, ele vai tocar em você. Mas seja sensível, esteja preparado, porque Deus pode usar de sinais, muitas vezes simples. Uma criança pode ser usada para falar com a gente, usada por Deus. Então, nós vamos fazer esses 40 dias para criar as coisas no mundo invisível, para criar as coisas no mundo espiritual. E depois você vai começar a viver no mundo físico. Tua família, a conversão da sua família, ela vai ser gerada nesses 40 dias de jejum. O sucesso dos empresários do templo, o sucesso, grandes empresários serão levantados em 2024. E eles vão ser formados nesses 40 dias de jejum. E eu quero falar sobre isso no domingo, às 19 horas. Aonde se formam os vencedores. Moisés subiu no monte, 40 dias, lá ele preparou, ele ficou lá 40 dias para que no mundo espiritual as leis, os mandamentos
fossem formados. Deus estava preparando as leis. Precisava de Moisés num tempo de oração. Deus precisa separar. Deus não. Nós precisamos separar um tempo para Ele preparar o que Ele quer entregar para nós. Olha isso. Eu me pergunto, às vezes, eu até vi uma mensagem do meu pastor que eu acompanho, que eu acredito na revelação dele, de Deus na vida dele, e ele dizia: por que Deus quer tanto ser adorado? Por que Deus precisa de adoração? Ele não é Deus, Ele não é o soberano, Ele não é o Criador. Por que Ele quer tanto ser adorado? Para quê? Ele vai deixar de ser Deus se Ele não for adorado? Não é que Deus precisa de adoração, é que Deus entende que nós, eu e você, nos tornamos mais parecidos com aquilo que nós adoramos. Se você adora o dinheiro, você vai ser um materialista, você vai ser um avarento. Se você adora a promiscuidade, você vai ser um promíscuo, você vai parecer-se com isso. Se você adora a Deus, você vai se parecer com Deus. Amém? Tenha um bom dia, esse é o devocional de hoje. Se você estiver aí meio que cabisbaixo, volta a setinha aí e ouça de novo. Vai valer a pena você ouvir 2 vezes essa mensagem, porque ela está forte. Um beijo no teu coração. O Senhor te abençoe, te guarde, te livre, te proteja e te dê a paz nessa sexta-feira, no sábado e no dia do Senhor, que é domingo. Domingo, espero te encontrar no templo às 9 ou às 19 horas. Até lá.